First of all, I want to be a good Christian because I want to please the Lord, but it's my way of saying that I'm sorry for the things that happened in the past, and I'm sorry for, this is my way of, if I could reach out to some young person and through the videos and so forth that are going all over the place in schools and churches, if I reach some of them with that warning that you don't want to come to prison, that you don't want to throw your life away, that you could have a better life through Jesus Christ, if somehow I could touch some of them and get them to change their direction, then it would have served a purpose. There was a time when I had given up hope. I feel so far under satanic power and satanic control that I didn't care. I was more like a robot than a person. There was a time in my life when I feel that I was just utterly under a powerful influence that was destructive, and I didn't care it was a point where I didn't care if I lived or died. I'm telling you, I didn't know it was going to come this way. I mean, when I got out of the service, I wanted to make a life for myself. My dad was moving to Florida. Most of my friends had all gone or all changed directions in their life, and I just wanted to make a life for myself. I got an apartment. I had saved up, and when I was in the service, enough money to buy a used car, to rent an apartment. I got a job as a security guard. I enrolled in Bronx Community College. I wanted to have a future, you know, and I don't know, everything got turned upside down. I had good goals, and I just fell into under some kind of powerful influence. I mean, Esse é David Berkowitz. E assim como sua vida foi interrompida pela prisão, a vida de 6 pessoas também foi interrompida, mas pela morte. Supostamente seguindo as ordens de uma entidade demoníaca, David se transformou em um dos mais temidos assassinos da história de Nova York. Sequestrando aquela cidade através do medo, o criminoso provocou as autoridades com cartas que demonstravam o nível de perversidade daquele homem. A caça ao serial killer reuniu dezenas de policiais que trabalhavam incessantemente para prender o homem conhecido como Filho de Sam. Richard David Falco nasceu no dia 1º de junho de 1953 em Brooklyn, Nova York, nos Estados Unidos. Seus pais eram Rebecca Broder e Joseph Kleiman. Sua mãe tinha acabado de se divorciar quando conheceu Joseph, e na época ainda era casado com outra mulher. Eventualmente, essa traição foi descoberta e Rebecca passou de amante para esposa. Ela já tinha uma filha de seu antigo casamento e agora estava grávida novamente. Esse bebê era Richard. Joseph, entretanto, disse que não queria aquela criança e mandou que Rebecca desse o filho para adoção. Após alguma discussão, a mulher aceitou. Ela então encontrou um casal disposto a criar aquele bebê, Pearl e Nathan Berkowitz. Após o nascimento de Richard, ele então foi entregue para esse casal, recebendo o nome pelo qual ficaria mais conhecido, David Richard Berkowitz. David descreveu seus pais adotivos como os pais perfeitos. Gentis, educados e extremamente bondosos, eles fizeram de tudo para que o garoto crescesse em um lar saudável e feliz. Agora morando no Bronx, David chegou aos 4 anos de idade, quando descobriu que tinha sido adotado. Na época, seus pais adotivos disseram que sua mãe biológica havia falecido durante o parto, e que seu pai não foi capaz de criá-lo. O processo de descoberta de adoção pode ser um período bastante conturbado na vida de uma pessoa, principalmente quando isso acontece durante a infância. Para David, esse evento parece ter sido ainda mais impactante, uma vez que o menino passou a se culpar pela morte da mãe. O suporte dos pais adotivos é extremamente importante nesse momento, e ao que tudo indica, David o teve. O garoto foi descrito como uma criança muito ativa e cheia de energia. Sem conseguir ficar muito tempo parado no mesmo lugar, ele apresentava dificuldade em focar em uma única atividade. Aquele menino hiperativo quebrava tudo que tocava, mas aparentemente não por vontade própria. Na escola, esse comportamento piorava ainda mais. Além de fazer bullying com seus colegas, David também apresentava muitos problemas de comportamento. Seus professores chegaram a solicitar que o garoto fosse retirado da escola, mas não conseguiram. Preocupados com os comentários dos professores, os pais de David levaram o menino ao psicólogo. Durante os próximos 2 anos, ele atendeu a consultas
na tentativa de corrigir seu comportamento. Na ocasião, nenhum diagnóstico foi atribuído ao menino. Nesse processo, David foi transferido de escola, mas ao que tudo indica, seu comportamento continuou o mesmo. Aos 14 anos de idade, David passou por outro evento bastante impactante em sua vida. Sua mãe adotiva faleceu, vítima de câncer. Segundo o próprio criminoso, mais tarde em uma entrevista, ele declarou ter pensado em tirar a própria vida várias vezes nessa época. Passando grande parte do tempo sozinho em casa, uma vez que seu pai saía para trabalhar, David declarou ter se afundado em depressão. Algum tempo depois, seu pai adotivo casou-se novamente, o que não parece ter melhorado o humor de David. O comportamento do jovem, que nunca foi seu ponto forte, piorou ainda mais após a morte de sua mãe adotiva. Crescendo em isolamento em casa e repelindo seus colegas na escola, David também chegou a entrar em luta corporal na rua com outro garoto. Essa infância um tanto conturbada foi usada por ele mais tarde para tentar ganhar alguma empatia das pessoas. Ele tentou apoiar seus crimes em sua infância e no satanismo. Atraído por assuntos ligados a rituais e coisas sobrenaturais, David começou a estudar sobre ocultismo e satanismo. Eventualmente, ele encontrou uma suposta entidade de nome Samhain. E seria daí que sairia seu apelido no futuro, o Filho de Sam. Em uma de suas entrevistas mais tarde, David atribuiu a culpa de seus crimes a essa suposta entidade, que o estaria controlando, ainda que em seguida deixe claro que não tem o objetivo de justificar os assassinatos. Declarar que estava ouvindo vozes ou obedecendo a alguma entidade é algo bastante comum em criminosos como ele. Sendo verdade ou não, essas alegações terminam por pavimentar o caminho até a declaração de insanidade. Diferente de outros assassinos em série, David não passou por agressões ou humilhações, fosse em casa ou na escola. Apesar de sentir-se atraído pelo oculto, até então, não houve crueldade com animais ou fascínio pela morte. O jovem foi capaz de se graduar e, aos 18 anos de idade, alistou-se no exército americano. Ele foi enviado ao Fort Knox, onde permaneceu junto de sua equipe com uma divisão de infantaria da Coreia do Sul. Durante esse período, David aprendeu a manusear diversas armas de fogo, conseguindo destaque por seus disparos durante o treinamento. Em uma carta escrita para um amigo na época, ele dizia que aquelas habilidades seriam muito úteis no futuro. E hoje, sabendo do que aconteceu, isso pode parecer bastante perturbador. Esse era um sinal de que David já tinha pensamentos perigosos em sua cabeça, mas ao invés de tentar silenciá-los, infelizmente, ele trabalhou para transformá-los em realidade. Aos 21 anos de idade, David deixou as Forças Armadas com honras e voltou para casa. Entretanto, seu pai já havia se mudado, fazendo com que o rapaz ficasse sozinho. Oferecendo seus serviços como segurança, David conseguiu se manter. Ele chegou a exercer outras atividades, mas exibia dificuldade em permanecer no mesmo emprego por muito tempo. Nessa época, seu pai adotivo contou que sua mãe biológica não tinha morrido. Ele conseguiu entrar em contato com essa mulher que pareceu feliz em rever o filho. David descobriu também que tinha uma meia-irmã, ganhando uma nova família de uma hora para outra. Segundo o próprio criminoso mais tarde, sua mãe biológica e meia-irmã eram pessoas incríveis e carinhosas. O relacionamento entre os três teria sido bastante saudável. Porém, algumas pessoas envolvidas no caso acreditam que o fato de David ter descoberto essa meia-irmã, que não foi abandonada como ele, teria despertado certo ódio dentro do rapaz, o que motivaria o perfil de vítimas escolhido. De qualquer forma, David estava morando sozinho e cada vez mais mergulhado em seus rituais e textos sobre ocultismo. Certa vez, ele escreveu uma carta para o próprio pai, com um texto um tanto vitimista, dizendo que o mundo o odiava. E, de certa forma, tentava culpar o pai adotivo por tê-lo abandonado. David já era maior de idade e passou tempo suficiente no exército para amadurecer, mas aparentemente ainda carregava com ele a necessidade de ser supervisionado por alguém. As paredes de sua casa foram preenchidas por frases sobre morte e assassinatos, enquanto as janelas eram cobertas para impedir a luz do sol. Um sinal claro de que algo estava errado com aquele homem, e como ninguém o visitava, isso pareceu construir ainda mais a ideia de que ninguém se importava com ele. David estava completamente sozinho, mesmo após encontrar sua mãe biológica. E cercado por pensamentos perigosos e frases agressivas ligadas à morte, aquilo não terminaria bem. No dia 24 de dezembro de 1975,
Armado com uma faca de caça, David deixou sua residência já na parte da noite. Ele então se aproximou de uma mulher que estava andando pela rua e, sem dizer nada, desferiu múltiplos golpes de faca na moça. Ela gritou e correu, conseguindo sobreviver. Enquanto sua primeira vítima fugia, David seguia pela escuridão à procura de um novo alvo. Poucas ruas de distância dali, ele esfaqueou outra mulher, que também conseguiu correr e sobreviver. A polícia foi acionada, mas o criminoso já não estava mais lá. Os pensamentos perturbados de David traziam suas frases para fora da parede. Totalmente alheio ao fato de estar atacando pessoas inocentes que nem o conheciam, seu objetivo era apenas um: matar. E como não conseguiu fazê-lo com a faca, suas investidas evoluíram para armas de fogo. De volta à sua residência, David parecia realmente incomodado com os latidos de um cachorro. Esse cão era de um de seus vizinhos e chamava-se Harvey. Esse ponto em sua história foi responsável por certa confusão, que mais tarde foi esclarecida pelo próprio David. Segundo ele mesmo, esse cachorro nunca lhe deu ordens. Quem supostamente lhe dizia para matar seria a entidade demoníaca na qual acreditava. O dono do cachorro e vizinho de David chamava-se Sam. Entretanto, a relação entre eles era complicada, devido a brigas por conta dos constantes latidos do cão. Em algum momento, essas histórias se cruzaram, dando a entender que o cachorro tinha o nome de Sam, o que não é verdade. Inclusive, se fosse o caso, não faria muito sentido com o conteúdo das cartas enviadas pelo criminoso na época, que veremos mais pra frente. Já planejando seu próximo ataque, e certo de que faria uma vítima fatal desta vez, David adquiriu ilegalmente um revólver Bulldog calibre .44. Sendo essa uma arma incomum, além de ajudar os peritos no filtro durante a investigação, também deu a David outro apelido: o assassino do calibre 44. E aparentemente ansioso para receber esse nome, David entrava em seu carro à procura de sua próxima vítima. No dia 29 de julho de 1976, aproximadamente a 1h10 da manhã, Dona Laura, de 18 anos, e Joe de Valente, de 19, estavam paradas dentro de um carro, conversando. Dona percebeu a aproximação de um homem, mas quando entendeu do que se tratava, já era tarde demais. Já muito próximo do veículo, David revelou seu revólver e efetuou 5 disparos. Dona foi atingida no pescoço e veio a óbito instantaneamente. Jodie foi alvejada na coxa e conseguiu sobreviver. O criminoso correu de volta ao seu carro e fugiu. Segundo ele mesmo, em seu interrogatório, ele cantou algumas músicas na volta para casa, indicando que estivesse feliz com seu ataque. Uma demonstração de ausência completa de empatia ou remorso. A sobrevivente foi capaz de ajudar a polícia com um retrato falado do assassino, que muito em breve seria exibido em jornais e cartazes. No dia 23 de outubro de 1976, na parte da noite, Carl Denaro, de 20 anos, e Rosemary Keenan, de 18, estavam parados em um carro, em Bonnie Park. O casal estava passando algum tempo juntos quando um dos vidros do veículo explodiu. Eles apenas perceberam o que estava acontecendo quando o sangue começou a escorrer da cabeça de Carl. Parte do seu crânio precisou ser reconstruído, mas ele conseguiu sobreviver. Rosemary sofreu ferimentos leves por conta do vidro quebrado e não foi atingida por nenhum projétil. Com mais um covarde ataque realizado, David entrou em seu carro e fugiu da cena do crime. A munição recuperada do veículo era de calibre .44, fazendo com que a polícia acreditasse que fosse o mesmo criminoso responsável pelo ataque anterior. Carl tinha cabelo longo nessa época, e como estava escuro, isso pode ter feito o assassino acreditar que eram 2 mulheres que estavam no carro, como aconteceu no primeiro ataque. Se assim fosse, a polícia agora tinha um novo assassino em série à solta, e eles estavam certos. Estava montado o modus operandi de David Berkowitz. Sempre durante a noite, ele saía à procura de suas próximas vítimas, fosse a pé ou de carro. Armado com seu revólver, ele escolhia 2 mulheres que estivessem sozinhas ou um casal em local afastado. Aproximando-se, David disparava múltiplas vezes antes de deixar o local. Por coincidência ou não, a maioria de suas vítimas tinha o cabelo preto. Na época, esses crimes causaram tanto pânico na população que muitas mulheres começaram a pintar o cabelo de loiro e comprar perucas, na tentativa de não serem as próximas vítimas. Nunca ficou claro a motivação para a escolha daquele perfil. As suposições são de que ele talvez estivesse ferindo a imagem do que nunca conseguiu ter, um relacionamento. Ou ainda, o ataque seria contra a imagem de pessoas felizes, que
que tinham alguém em suas vidas. Para ambas as suposições, aquelas eram pessoas que não apresentavam resistência a David, normalmente em locais isolados e com a falsa sensação de segurança, o que ele poderia considerar como alvos fáceis. Ao todo, foram 6 vítimas fatais e outras 11 feridas, incluindo os ataques com faca. Ao longo de aproximadamente um ano, David supostamente deu ouvidos àquela entidade demoníaca, enquanto espalhava terror e medo por toda a cidade. Na madrugada do dia 24 de novembro de 76, Donna DeMasi, de 16 anos, e Joanne Lomino, de 18, conversavam no caminho de volta para casa após saírem do cinema. Elas estavam paradas na calçada quando David se aproximou. Encontrando suas próximas vítimas, o criminoso revelou seu revólver e disparou contra as jovens. Donna foi atingida no pescoço, mas conseguiu sobreviver. Joanne foi alvejada nas costas e levada ao hospital em estado gravíssimo. Ela também conseguiu sobreviver, porém, perdeu os movimentos das pernas, ficando dependente de cadeira de rodas. David distribuía ódio de forma totalmente descontrolada. Ele destruiu vidas e famílias a fim de trazer para a realidade todas as frases escritas em suas paredes. Convicto de que estava em comunicação com aquela entidade, o criminoso parecia sentir prazer em seus ataques. E enquanto a polícia tentava encontrar aquele serial killer, os disparos continuavam. Christine Freud, de 26 anos, John Gill, de 30, e Virginia Voskerichian, de 19, foram as próximas vítimas de David. Entre eles, apenas John conseguiu sobreviver. Não contente em causar toda aquela destruição, o criminoso resolveu provocar a polícia em seu próximo crime. No dia 17 de abril de 77, aproximadamente às 3 horas da manhã, Alexander Esau, de 20 anos, e Valentina Suriani, de 18, estavam parados em um carro conversando. Seguindo seu protocolo, David aproximou-se do veículo e disparou contra o casal. Valentina foi alvejada na cabeça e faleceu no local. Alexander recebeu 2 disparos também na cabeça. Ele foi encaminhado ao hospital ainda com vida, mas infelizmente faleceu horas depois. Diferente das outras vezes, David não fugiu imediatamente após os disparos. Antes de correr, ele deixou uma carta próxima aos corpos. Com erros de gramática e ideias desorganizadas, aquelas páginas tinham como objetivo zombar e provocar os investigadores. Eu estou profundamente ofendido por vocês me chamarem de odiador de mulheres. Eu não sou, mas eu sou um monstro. Eu sou o filho de Sam. Sam ama beber sangue. Saia e mate, ordena o pai Sam. Deixem-me assombrá-los com essas palavras. Eu voltarei. Eu voltarei. Esses são apenas alguns trechos da carta deixada na cena do crime. Com uma linguagem confusa, ele diz sobre sofrer punições e castigos, como apanhar de seu pai Sam e ser trancado em cômodos da casa. Ele também diz que não quer matar mais, mas que precisa honrar o próprio pai. Todo o caos que pode ser observado nesse texto pode também ser um reflexo de como estava a mente de David naquele momento, bagunçada, confusa e girando em torno de morte e assassinato. Foi nessa carta que, pela primeira vez, ele se identificou como sendo o filho de Sam, apelido esse que tomou a frente dos anteriores, o assassino da calibre 44 e o Senhor Monstro. No dia 30 de maio de 77, o colunista Jimmy Branslin, do Daily News, recebeu um envelope com algumas palavras escritas do lado de fora. Sangue e família, escuridão e morte, depravação absoluta. Dentro do envelope, ele encontrou uma carta assinada pelo filho de Sam. Nesse texto, ele fala sobre seus crimes anteriores, ameaça cometer outros, comenta mais sobre esse suposto Sam e termina desejando sorte aos investigadores. Junto ao texto, havia também uma combinação de diversos símbolos diferentes. Desesperados para capturar aquele criminoso, os investigadores montaram diversas equipes policiais com o único objetivo de capturar o filho de Sam durante o próximo ataque. Dezenas de agentes andavam pelas ruas, enquanto o consumo de perucas loiras mal era atendido pelas lojas. David acompanhava o próprio caso pela TV e jornais, provavelmente rindo de toda aquela situação. Ele conseguiu executar mais 2 ataques antes que sua sorte finalmente chegasse ao fim. Cacillia Davis estava passeando com seu cachorro quando viu um policial aplicando multas em alguns carros parados naquela rua. Um deles, que estava em frente a um hidrante, era um Ford Galaxy branco, 1970. Com a saída do policial, um homem se aproximou do carro enquanto observava Cacillia.
Desconfiada, ao ver um objeto estranho na mão daquele homem, ela correu para casa, ouvindo disparos em seguida. Mais tarde, ela descobriu que esses tiros foram responsáveis por outro ataque do filho de Sam. No dia 9 de agosto de 1977, ela alertou a polícia sobre o ocorrido. Sem saber quem era aquele homem, ela apenas tinha a informação de que ele era um dos donos dos carros multados naquela rua. A polícia então verificou os condutores autuados na ocasião, mas não encontrou nenhum parecido com o retrato falado do serial killer. Foi apenas após muita insistência dessa mulher que um dos policiais foi fisicamente até o agente responsável por aplicar aquelas multas. Ele então descobriu que esse policial havia esquecido o formulário em seu armário, onde constava o nome de David. Esse foi o quão perto o criminoso esteve de permanecer impune. Agora, com o nome do suspeito, a polícia foi até a residência de David e conversou com uma de suas vizinhas. Essa mulher alertou sobre o comportamento estranho vindo daquele homem, incluindo uma vez na qual ele teria baleado o cachorro da família. Assim que a moça revelou o nome do próprio pai, Sam, os agentes sabiam que estavam na direção certa. No dia seguinte, alguns agentes chegaram até a residência de David, parando para examinar o seu carro. Pelo vidro, eles puderam identificar alguns itens, entre eles o que parecia ser uma arma de fogo. Eles então se esconderam, esperando a chegada de David. Assim que o homem entrou no carro, teve uma pistola encostada em sua cabeça, enquanto outra mirava em sua direção pelo vidro do passageiro. Com um grande sorriso no rosto, ele disse: "Bom, vocês me pegaram." David Berkowitz estava finalmente preso. Em seu interrogatório, ele confessou cada um de seus crimes. Dentro do carro, foram encontradas munições compatíveis com as recuperadas nas cenas dos crimes, seu revólver calibre .44, mapas dos locais atacados e uma nova carta ameaçando um dos responsáveis pelo caso. Alguns dos sobreviventes também conseguiram reconhecer David, ajudando a polícia. Essas fotos, nas quais ele aparece sorrindo enquanto é transferido pela polícia, retratam bem como ele encarava toda aquela situação. Uma expressão muito diferente da que ele carrega hoje, depois de passar mais de 40 anos na prisão. Sua defesa tentou uma alegação de insanidade, mas após passar por avaliações, os médicos responsáveis declararam que David estava apto a participar do processo legal. No dia 8 de maio de 78, David Berkowitz declarou-se culpado por todos os homicídios e tentativas de homicídio. Em seguida, ele tentou saltar pela janela do 7º andar, mas foi parado e imobilizado pelos policiais. Gritando que mataria todas aquelas mulheres de novo, se pudesse, ele foi retirado e levado mais uma vez para uma avaliação mental. Novamente sendo declarado apto a participar do processo legal, no dia 12 de junho daquele mesmo ano, ele foi condenado a 3 prisões perpétuas com um mínimo de 25 anos em regime fechado antes de tornar-se elegível para a liberdade condicional. David foi enviado para o Presídio de Segurança Máxima Ática. Esse é considerado um dos lugares mais hostis de todo o sistema dos Estados Unidos. Em uma entrevista mais tarde, ele descreveu sua experiência naquela prisão como um pesadelo. Exatamente o local onde demônios aparecem. É estranho que ele não tenha se sentido à vontade. Aparentemente, sem a proteção da suposta entidade Sam, David entregou-se à fé cristã. Alterando seu apelido para Filho da Esperança, ele hoje diz ler a Bíblia todos os dias e declara estar arrependido por ter cometido aqueles crimes. Em 1979, enquanto limpava um dos corredores do presídio, David foi atacado por trás. Outro interno rasgou seu pescoço com uma lâmina, causando um gravíssimo ferimento. O serial killer foi encaminhado para a emergência e conseguiu sobreviver. Considerando este como sendo um milagre, visto a gravidade do ataque, David hoje usa isso também como apoio para sua fé. Eventualmente, ele foi transferido para fora de Ática, sendo levado para o centro correcional de Chowanguk, outra prisão de segurança máxima. Desde que ficou elegível para a liberdade condicional, todos os seus pedidos foram negados, e o mais provável é que ele nunca receba sua liberdade novamente. Após algumas tentativas, ele aparentemente desistiu, abrindo mão de comparecer às audiências. Ele ficará elegível novamente para a liberdade condicional em maio de 2024. Hoje, aos 70 anos de idade, David Berkowitz permanece encarcerado no centro correcional de Chowanguk, em Nova York, enquanto cumpre sua pena de prisão perpétua.